Bem-vindos à nossa aula de administração financeira. Nós estamos no roteiro de estudos 21 esta semana e nós vamos estudar os índices de rentabilidade e lucratividade. Comecei colocando aqui a fonte de onde eu fiz a pesquisa do texto. Quis pegar um texto mais atual do que o da apostila que eu tinha. Então, atualizei através dessa fonte aqui e eu colocarei no WhatsApp para vocês. O que são índices de rentabilidade e lucratividade? São medidas quantitativas de cálculo simples que relacionam, então vai relacionar variáveis, nomes de contas, né? O valor das contas de demonstrações contábeis financeiras, especialmente DRE e balanço patrimonial, com o propósito de quê? De facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos. A necessidade de utilizar indicadores de rentabilidade e de lucratividade se dá no fato de que apenas analisar o lucro líquido, apenas olhar uma linha do resultado, lucro líquido de uma companhia, não pode refletir o total potencial econômico e financeiro da empresa. Ah, a minha empresa deu 100 mil de lucro líquido. Ah, mas quanto você movimentou durante o ano para gerar esses 100 mil? Será que 100 mil é muita coisa? Ou será que você dispôs de veículo caro, de um imóvel, de dinheiro de caixa, sacrificou valores que você tinha guardado no banco, comprou ou renovou o parque de móveis e utensílios, de computadores, de telefones? Você mexeu em tudo isso, você teve funcionários e gerou esses 100 mil. Será que tudo aquilo que você investiu na totalidade dos seus bens e direitos, tudo aquilo que você sacrificou para gerar esse lucro, é, te diz que 100 mil foi bom? Então, nós vamos seguir este índice, tá? Índices de rentabilidade. Nós temos três e são o objeto da aula de hoje. ROA, retorno operacional dos ativos. ROI, retorno sobre investimento, vem em inglês, tá? Return on Investment, ou investment, né? Retorno sobre o investimento. E o Return on Equity seria o retorno sobre o patrimônio. Na próxima aula, a gente começa os índices de lucratividade. Depois que nós tivermos estudado, feito exercício, corrigido, entendido os índices de rentabilidade, aí a gente vai lá para a lucratividade, tá? Mas hoje a gente vai falar então dos índices de rentabilidade. ROA, ROI, ROE. Índices de rentabilidade relacionam algum lucro da DRE. Como assim algum lucro? É porque eu tenho lucro bruto, tenho lucro operacional, tenho lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social, e tenho lucro líquido. Tenho vários lucros lá. Então, vai relacionar algum daqueles lucros da DRE com alguma variável do balanço patrimonial, tá? Ou do ativo ou do patrimônio líquido. Qual que é a diferença entre lucro e resultado? Os lucros, ó, então eu tenho lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, etc., obtidos na DRE são também chamados de resultados, pois tecnicamente o termo lucro, se eu usar o termo só lucro, ocorre quando o resultado é positivo. Mas a minha DRE pode dar prejuízo, pode dar um resultado negativo. Então a gente fala assim: resultado é diferente de lucro. Cabe ressaltar ainda que os indicadores de rentabilidade possuem grande espaço nas análises das demonstrações contábeis, exercendo significativa influência sobre o processo de tomada de decisão gerencial dentro da empresa. Nos índices de rentabilidade, as principais variáveis das demonstrações contábeis que a gente vai usar então são ativo total, patrimônio líquido e algumas coisas lá dentro da receita de vendas. Já os principais resultados que a gente vai utilizar é o lucro operacional, lucro gerado pelos ativos e o lucro líquido após o IR. Vamos então ao que interessa, que são
os 3 tipos de índice. Retorno operacional dos ativos, ROA. O ROA é o retorno dos ativos. Mede a capacidade da empresa de gerar retorno com a sua atividade fim, pois trata de uma relação entre o lucro operacional e o ativo total. Então, ó, é uma relação entre o lucro operacional e o ativo total. Tá aqui a fórmula, ó. A fórmula é lucro operacional dividido por ativo total. O lucro operacional pode ser entendido como o lucro gerado pelos ativos, gente, ó, operacional, de operação, de atividade fim. O lucro operacional não depende da forma pela qual a empresa é financiada. Então, ó, pois vem antes as despesas financeiras, tendo ainda em sua composição o lucro líquido e despesas financeiras. A gente vai usar então, ó, lucro operacional dividido por ativo total. Vamos entender isso aqui. O lucro operacional pode ser entendido como lucro gerado pelos ativos e não depende da forma pela qual a empresa é financiada. Vamos lembrar, lá no balanço patrimonial, nós temos no ativo a aplicação dos recursos e no passivo a origem dos recursos. Aqui dentro do passivo eu tenho capitais de terceiros, então eu tenho aqui, ó, fornecedores, porque eu comprei a prazo mercadorias, empréstimos e financiamentos. Posso ter feito um financiamento para comprar um veículo para fazer entrega, posso ter feito um financiamento para investir em mais mercadorias, posso ter mudado meu parque tecnológico, comprado novos computadores, novas máquinas de operação através de financiamento. Eu tenho a minha dívida com terceiros, porque o capital humano também entrou, então eu tenho que pagar salários, férias, encargos sociais, tenho que recolher tributos, tenho contas a pagar de tudo que é tipo, ok? Então aqui eu tenho no passivo circulante não circulante, que aqui o total do passivo, eu tenho uma gama de obrigações para com terceiros, capital que veio de terceiros, investimentos que terceiros investiram, por assim dizer, investiram quando emprestaram dinheiro, investiram quando trabalharam na empresa, querendo um retorno. Quem trabalhou espera um salário, quem emprestou espera receber. Então aqui eu tenho origem de capitais de terceiros. Aqui no patrimônio líquido, eu tenho a origem do capital próprio, aquele capital social que os sócios investiram lá no comecinho da empresa. E depois disso, as reservas que foram acontecendo através dos lucros que a empresa foi gerando ano após ano. Isso foi sendo reservado. Então, a gente vai ter aqui o capital próprio. Tudo isso aqui é aplicado aqui no meu ativo. Um pouco está lá no caixa, o outro tanto está guardado em contas bancárias. Isso foi empregado na operação da empresa, então a empresa usou aquele valor, aplicou para comprar mercadorias e agora tem o direito de receber das pessoas para quem ela vendeu. Um pouco dessa mercadoria ainda está em estoque, ela está trabalhando e vendendo. Tributos a recuperar também, por que não? E aí a gente tem aqui a parte de investimentos e a parte de imobilizado. Lembrando, dentro do imobilizado, a gente tem os nossos móveis e utensílios, a gente tem os nossos veículos, a gente tem os nossos equipamentos, a gente tem os computadores, tá tudo aqui no imobilizado, né? E por fim, o intangível. Então, a gente vai nesses índices que a gente vai ver nessa aula, esses índices de rentabilidade, a gente vai pensar assim: aquele ativo todo, a totalidade dos meus bens e direitos, eu usei tudo isso, toda essa estrutura organizacional e financeira para que a minha empresa gere lucro, opere bem e gere lucro. O lucro que gerou
comparado com tudo isso que eu precisei para montar a minha empresa, é satisfatório? Então, em primeiro lugar, nós aqui nessa aula vamos aprender a calcular isso. Ah, deu acima de 1. Ele é quanto mais melhor, tá? Ah, deu 2. Quer dizer que duas vezes o patrimônio que eu tenho, meu ativo todo, total, eu recebi de volta, né? Em lucro, eu lucrei. Ou não, deu prejuízo. Ou deu um número diferente. Então a gente vai, se deu acima de 1, você compara com a própria empresa. Nossa, que bom, tudo que eu investi, toda aquela estrutura que eu investi já se pagou, já retornou. Se deu abaixo de 1, a gente vai falar assim, bom, não se pagou. Agora, vamos então verificar com o ano anterior. E no ano anterior, como é que ficou? Ixi, a empresa deu uma piorada. Ou ótimo, a empresa deu uma melhorada. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, nesse ROA, a gente vai fazer. Desculpa eu me alongar um pouquinho, mas eu queria que vocês tivessem essa visão do todo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, lucro operacional dividido por ativo total. Eu vou fazer, gente, eu passei um exercício para vocês assim. Calcule os 3 índices. ROA, ROI e ROI. Apresentados, né, sobre as demonstrações contábeis do Magazine Luiza, que vocês já têm, 2019 consolidado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer no meu exemplo, utilizando as demonstrações contábeis do Magazine Luiza 2019 da controlada, tá ok? Então, vou fazer com o da controlada pra gente, para vocês verem da onde nós estamos pegando essas informações. Então, ó, o ROA é o lucro operacional dividido pelo ativo total. Vamos então ver onde está lucro operacional. Lembra que a gente leu agora há pouco que tem vários lucros? Então a gente tem aqui, ó, receita líquida de vendas. Deixa eu ver se aqui dá para mexer. Sem mexer. Então, receita líquida de vendas. Depois eu tenho o custo das mercadorias vendidas. Então, a minha receita líquida de vendas menos quanto custou essa mercadoria para ser vendida, eu tenho meu primeiro lucro. É o lucro bruto. Mas a fórmula do ROA diz que é o lucro operacional. Então, não é essa linha aqui, lucro bruto. Vamos para o próximo. Depois que eu tenho meu lucro bruto, que é o quanto eu recebi das vendas menos quanto aquilo que eu vendi custou, eu começo a tirar tudo que é operacional, ó. Receitas e despesas operacionais com vendas gerais e administrativas. Aqui ainda tem perdas com crédito de liquidação duvidosa, despesa de depreciação e amortização, resultado de equivalência patrimonial e outras receitas operacionais, né, líquidas. E aí eu vou ter lucro operacional antes do resultado financeiro. Lucro operacional antes do resultado financeiro. E é esse que nos interessa. Por quê? Porque a gente leu que o lucro operacional não pode ser, pode ser entendido como um lucro gerado pelos ativos. Não depende da forma pela qual a empresa é financiada, tá? Então, eu não vou colocar aqui receita nem despesa financeira e nem o resultado financeiro, tá? A gente vai usar essa linha, lucro operacional antes do resultado financeiro. Então, no meu exemplo, olha aqui quanto é que dá esse lucro operacional antes do resultado financeiro. R$ 1.282.373. Gente, olha isso. Receita líquida de vendas. A empresa vendeu 18 milhões e mais um pouco. Quanto custou a mercadoria que ela vendeu? 13 milhões. Então, 18 menos 13 sobrou 5. Destes 5, 3.745 ela gastou com a sua operação, com vendas gerais e administrativas. O que sobrou então de lucro operacional para ela? 1.282.000. 1 milhão é muita coisa? É.
mas para quem começou aqui com 18, né? Então a gente já vai analisando esses números como eles vão caindo, né? No final ainda deu lucro, 921. Mas a gente tem então lucro operacional antes do resultado financeiro, 1.282,73. Dividido por ativo total. Qual é o total da estrutura que ela utilizou naquele ano para gerar esse lucro? Tá aqui, ó, entre dinheiro, circulante, não circulante, investimento, imobilizado intangível. Total do ativo, 18.611.817 reais. É isso mesmo, professora? Pelo total do ativo é calculado, é feita essa continha pelo ativo total. Então vamos lá. Igual, né? Já botei igual aqui. Lucro operacional, 1.282.373 reais. Dividido pelo meu ativo total. Pelo ativo total dela, né? R$ 18.611.817. Vou fazer essa continha. Vou colocar aqui. Olha isso, gente. 00689. Nós vamos deixar com apenas duas casas, tá? Como aqui é 8, ó, de 5 para cima, o número que vai ficar sobe. Vocês estão apanhando em arredondamento, hein, gente? E eu que ensinei ano passado para vocês. Então vamos lembrar em arredondamento. O 6 vai ficar, que vai ficar duas casas. O 8 vai sair, do 8 para frente, eu olho para o 8. Ele é maior, de 5 para cima, eu subo esse número aqui. Então vai ficar 0,07, tá bom? Então, de tudo aquilo que foi investido, voltou para a empresa 0,07. Se a gente multiplicar isso aqui por 100, eu diria que voltou 7%. Então, posso dizer que voltou 7%, arredondando aí para cima, né? Seria 6 e pouco. Se você pegar 18.611.000 e fazer vezes 7%, vai dar 1 milhão. E vai passar um pouco porque a gente arredondou, né? Mas a gente tem aí aproximadamente 7%. É o que voltou. E, nossa, professora, mas é muito pouco, né? Voltou 7% da minha estrutura. Aí, quando dá aí menos que 100%, a gente tem que pensar assim, menor que 1 aqui, ó, ou a gente trabalhando, vamos trabalhar com vezes 100, com 7%, a gente vai ter que comparar com o quê? Comparar com o ano anterior, né? Aqui, eu tô fazendo 2019, 2019. Se a gente fizer o 2018, deixa eu ver se aqui cabe, 2019, é assim, boa. 2019 igual. Se a gente fizer o 2018, que o primeiro passo é a gente comparar com ela mesma. Então, nós vamos ter aqui, ó, o ROA 2018. Vamos pegar as mesmas informações. Então, vamos lá. Estou usando controlado, hein, gente? Vocês vão fazer para mim o consolidado. Ó, se a gente pegar aqui 2018, lucro operacional antes do resultado financeiro. É esse aqui, ó. 1062.255.
Ativo total de 2018, ó, total do ativo 2018. Olha quanto foi. 8.730.333. Então, ó, se a gente pegar e fizer aqui, ó, 1.062.255 dividido por 8.730.333. Fazer essa conta. 1.062.255. Deu 0,12. 0,12 vezes 100. Então, 12%. Então, se a gente comparar, ó, controlada, 2019 com 2018, 2019 deu uma piorada. Agora, olha isso. O ativo total pulou 10 milhões praticamente. Então, alguma coisa, vai ter lá na nota explicativa, né? Alguma coisa aconteceu para esse ativo total ter pulado nessa proporção, né? Alguma coisa muito grande aconteceu para esse ativo total ter mudado tanto de um ano para o outro. A gente pode dar uma olhada, ó, no capital social. Tinha um capital social de 52 mil, foi para 323 mil. Houve aporte aqui nesse capital social. E o que houve de aporte foi investido, se a gente for olhar mais profundamente aqui, foi investido. Ó, vamos ver se é alguma coisa aqui que chame a atenção. Arrendamento mercantil, ó, quase 2 milhões. Então, houve, aparece aqui também, arrendamento mercantil 311 mil. Houveram investimentos aí que fizeram esse patrimônio líquido, esse ativo total subir muito, né? Então, esse é o nosso ROA, tá? Vamos para o ROI. É o retorno sobre investimento. Ele mede o poder de ganho da empresa. Se aqui no ROA eu vou ver meu lucro operacional, aqui no ROI eu vou ser mais assertiva. Eu vou assim, na ferida, digamos assim, vou ver o lucro líquido. Depois que deduzir tudo, que tirar todas as receitas e despesas, quanto sobrou de lucro líquido. É o mesmo conceito, só que agora eu indo no líquido, tá? Então, igualzinho. Eu vou até fazer assim, ó, vou copiar. É o ROI. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer o 2019, depois vou fazer o 2018. ROI, cadê? Vou mudar esses nominhos. Só que agora eu tenho lucro líquido dividido pelo ativo total. Então vamos lá na linha de lucro líquido. Fiquem espertos, hein, gente, para não errar a linha. Então a gente usou, ó, lucro bruto, não vamos usar. Lucro operacional antes do resultado financeiro, esse é o nosso conceito de lucro operacional. E lucro líquido, qual vai ser o nosso conceito de lucro líquido? É o finalzão, é o lucro líquido do exercício, esse aqui, ó. A gente tem aí, tá bom? 921, 828 e 597,29, tá? Vamos colocar aqui. Então, aqui acabou o ROA. Vou dar um espacinho. Fazer aquele pula-linha bonitinho.
E a gente entra no ROI. Lucro líquido do controladora, lucro líquido, controladora. Aqui eu escrevi controladora, perdão. Lucro líquido controladora 2019. R$ 921.828. Ativo total 2019. É o mesmo, né? 18.611.817. Quanto vai dar essa continha aqui? Olha só, aqui eu tinha 1.062.000. 1.282.000. Caiu para 921. 921.828 dividido por 18.611.817. Vou pegar aqui com 4 dígitos. Vocês verem? 00495. Então, qual é o primeiro número que vai sair? O 9. De 5 para cima, o que acontece com o que vai ficar? Sobe. Então, aqui vai para 5. 0,05 vezes 100, 5%. Foi pior que o ROA, né? Sempre vai ser pior. Bom, apesar que ele poderia ter tido mais receitas financeiras, aí podia dar uma virada aqui. E aqui a gente vai ter o ROI 2018. Então, vamos lá. Lucro líquido. Lucro líquido do exercício. Controladora 2018. R$ 597.429 dividido. Total do ativo é o mesmo, 8.730.333. Então, vou fazer essa continha aqui. 597.429 dividido por 8.730.333. Vai dar isso aqui, ó. 0,0684. Eu vou tirar o 84. Como esse 8 aqui tá acima de 5, o 6 sobe para 7. E aí eu vou ter, então, 7%. Nos dois casos, 2018 dá um percentual melhor, 2019. Por quê? Porque o nosso ativo total teve uma guinada. Então é complicado você dizer que 2019 foi pior. Você tem um ativo total ali, né? Que é visível e teve uma gama de investimentos. Então precisaria entender em que momento esse investimento aconteceu. Exemplo, investiram tudo isso em janeiro para dar uma guinada e ganhar um grande lucro. Não ganharam. Nossa, então foi péssimo. Ou não, abriram capital, fizeram durante o ano, né? Incrementaram o seu ativo total e a gente vai ver isso aí nos próximos anos. Tem um plano, tudo isso vai estar lá nas notas explicativas, tá? Mas aqui então, ó, a gente percebe que os números são menores do que no ROA, porque aqui eu trabalho com lucro operacional e aqui eu trabalho com lucro líquido. E aí, a gente ainda tem mais um, que é o retorno sobre o patrimônio. Eu coloquei aqui líquido, porque quando a gente faz a fórmula é líquido.
Só para vocês lembrarem que é o retorno sobre patrimônio líquido, tá? Mas é return on equity, retorno sobre patrimônio. Mede o poder de ganho dos proprietários. O retorno sobre o patrimônio mede o quanto de retorno. Então, aqui, gente, assim, é efetivamente. Lembra que eu falei lá que o passivo tem uma parte que é de capital de terceiros, e aí ali do lado do passivo tem o patrimônio líquido, que é a origem dos recursos de capital próprio. Então, aqui a gente quer ver o lucro líquido em comparação com o investimento dos acionistas, dos proprietários, tá? Então, o retorno sobre o patrimônio líquido, mede quanto de retorno uma companhia é capaz de gerar com o dinheiro que foi aplicado pelos acionistas. A fórmula do ROI, então, é lucro líquido dividido por patrimônio líquido. Vamos lá. Vamos lá, uma linha. Vou copiar. E vamos ter aqui, então, ROI. A gente vai ter, então, lucro líquido sobre patrimônio líquido. Lucro líquido a gente já tem aqui, né? Em 2019, controladora, 921.828. Em 2018, 597.429. Agora o patrimônio líquido, vamos ver lá. Então, patrimônio líquido aqui dentro do passivo, né? Junto com o passivo. Patrimônio líquido, então, ó, total do patrimônio líquido. Não vai pegar a última linha, que aqui é o total do passivo e patrimônio líquido. Eu quero isso aqui, ó, total do patrimônio líquido. Em 2019, 7.564.937 reais. E em 2018, 2.302.872 reais. Olha aqui que diferença, né? 5 milhões de diferença aqui. Então, parei um pouquinho admirando essa diferença, gente. Vamos escrever aqui. Patrimônio líquido 2019. 7.564.937 reais. 2018, 2.302.872 reais. E aí a gente vai fazer essa continha. 921.828 dividido por 7.564.937. Vou colocar aqui com 4 dígitos. 0,1218. Só vão ficar 2 dígitos, tá? Então, ó, vai sair o 18. O 8 para mim não significa nada. O que significa esse número aqui, o primeiro que vai sair. É o número 1. Se for 0, 1, 2, 3 e 4, o 12 permanece 12. Então, ó, permanece 12. A gente vai ter aqui 12%.
Então, eu tive um retorno de 12% do meu patrimônio líquido. E vamos fazer 2018. R$ 597.429 dividido por R$ 2.302.872. Pegar também 4. Eu vou ficar com 2 casas. Então, eu tenho 94 aqui, ó. Esse 4 não quer dizer nada, vou até apagar. O que importa pra mim é esse número aqui, ó. O primeiro número que sai, né? Então, o último número de todos aqui da sequência. Se esse número é 5 ou mais que 5, o número que vai permanecer sobe. Então, 25 virou 26, tá? Então, eu vou ter aqui 26% de retorno sobre o meu patrimônio líquido. Tá ok? Então, gente, essas são as continhas. Eu fiz questão de pegar ali na linha da controlada. E vocês vão pegar no consolidado. Fiz questão de pegar na controlada para vocês não ficarem em dúvida, sobretudo na questão do lucro, qual lucro que você pega, tá? Então, assistindo esse vídeo, você vai saber quais são as informações da DRE que você vai utilizar. Aqui eu escrevi 2019, mas eu vou pedir para vocês fazerem 2019 e 2018, igual eu fiz, para a gente poder comparar, tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma ótima semana. Vocês têm até sexta-feira para fazer essas continhas e me enviarem. E se tiverem dúvida, perguntem no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.